Nos dias de hoje, o Vale do Agabaú ferve como um dos principais pontos de encontro e lazer do centro de São Paulo. Em seus 43 mil metros quadrados de área aberta, o espaço renovado acolhe shows de músicas, eventos culturais, feiras gastronômicas e até competição de skate. A programação semanal é diversa e democrática. A atividade de bem-estar nas segundas-feiras, aula e encontro de skate às terças, eventos de dança e cultura em outros dias, atendendo públicos de todas as idades. O Vale da Gente, como foi apelidado, voltou a pulsar. Famílias passeiam de domingos, skatistas aproveitam as pistas dedicadas e grandes apresentações artísticas acontecem ao ar livre, incluindo palcos da virada cultural e outros festivais tradicionais da cidade. Hoje o Vale do Agabaú é novamente o ícone do centro paulistano, um símbolo de revitalização urbana e de convivência, mas nem sempre foi assim. O nome Anhangabaú vem do Tupi-Guarani e significa algo como rio ou água do mau espírito, uma referência a uma entidade indígena, Anhangá, que os colonizadores associaram devido à agressividade atribuída a esse espírito. Até meados do século XIX, o Vale do Anhangabaú era uma área alagadiça ocupada por sítios e chácaras. Toda a região era propriedade do Barão de Itapetininga, conhecido como a Chácara do Chá, e deu nome a viaduto posteriormente construído. Nessa época havia cultivo de chá e agrião no vale. O riacho Anhangabaú corria a céu aberto pelo fundo do vale. Para os moradores chegarem de um lado ao outro do centro, era preciso descer as encostas e atravessar uma ponte rústica. Em seguida, subir a ladeira do outro lado, percurso difícil que isolava os dois lados da cidade. Essa barreira natural só começou a ser superada com obras de urbanização no final do século XIX. Em 1892, foi inaugurado o viaduto do Chá, primeira grande ponte urbana de São Paulo, realizado pelo francês Jules Martin. Com sua estrutura metálica lançada sobre o vale, o viaduto uniu de vez o centro velho ao centro novo, permitindo a expansão da cidade para além do Morro do Chá. No início do século XX, o Vale do Anhangabaú passou por novas intervenções. Em 1906, o Ribeirão Anhangabaú foi canalizado e soterrado, eliminando de vez o riacho superficial. Com o Vale Seco, a prefeitura realizou um ajardinamento em 1910, criando o primeiro parque do Anhangabaú, com jardins, caminhos arborizados e fontes ornamentais. O vale transformou-se então em um agradável parque público, tornando-se o cartão postal da cidade nas décadas seguintes. Porém, as pressões do crescimento urbano falaram mais alto. No final dos anos 1930, durante a gestão do prefeito Prestes Maia, o parque deu lugar a uma grande obra viária. Em 1940, os jardins do Anhangabaú foram removidos e substituídos por avenidas e passagens subterrâneas para automóveis, integrando um novo eixo norte-sul no centro. Essa reformulação atendeu ao chamado Plano de Avenidas de São Paulo, privilegiando o fluxo de carros, o que o vale deixou de ser parque e virou essencialmente um corredor de trânsito, um enorme vazio central cortado por vias expressas e viadutos. Com o passar das décadas, o Anhangabaú degradou-se como espaço público, servindo mais de caminho de passagem do que de permanência. Nos anos 1970 e 80, o vale já abrigava o chamado Buraco do Ademar, e apresentava pouca atratividade para pedestres. Diante disso, no início da década de 1980, a prefeitura lançou um concurso público para reurbanizar toda a região do vale. Os urbanistas Jorge William e a Rosa Grena venceram o certame com uma proposta visionária: cobrir as vias expressas com uma laje e criar ali uma grande esplanada ajardinada, conectando os dois lados do Vale do Agabaú entre os viadutos do Chá e Santa Ifigênia. A ideia era devolver o vale às pessoas, transformando em um bulevar para lazer e eventos, resgatando função de praça central que ele tivera no início do século. O projeto acabou implementando no final dos anos 1980, após alguns anos engavetado, e foi entregue no começo da década de 1990 durante a gestão da prefeita Luísa Erundina. Essa remodelação criou os largos, calçadões e chafarizes, que marcaram o antigo Vale do Anhangabaú pelos 30 anos seguintes, cenário que muitos paulistanos ainda guardam na memória. Renascido como praça pública, o vale tornou-se novamente palco de grandes acontecimentos. Ali ocorreram diversos eventos culturais e manifestações políticas de massa. Um exemplo emblemático foram os comícios da Diretas, já em 1984. Em 16 de abril daquele ano, estima-se que 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú, o maior ato público já registrado no país, clamando por eleições diretas para presidente. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o Vale do Anhangabaú sediou shows populares, celebrações cívicas e virou ponto de encontro de skatistas, consolidando uma tradição iniciada nos anos 80, quando suas rampas e vãos livres já atraíam praticantes do skate.
Porém, fora dos dias de evento, o espaço também enfrentava problemas com poucas atividades no entorno, pouca arborização e o barulho constante do tráfego do túnel abaixo. O vale muitas vezes ocioso, sendo visto como degradado e inseguro por grande parte do público. Esse era o cenário da segunda década dos anos 2000, até que um novo projeto de transformação chegasse. A ideia de reformular novamente o Vale do Anhangabaú ganhou força em meados da década de 2010. O embrião do projeto atual surgiu ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad. O então encomendou um estudo ao renomeado arquiteto dinamarquês, Jan Gehl, especialista em cidade para pessoas, e doou um projeto conceitual à cidade em 2013. Pequenas intervenções chegaram a ser testadas em 2014, com instalações de bancos e decks de madeira no vale, mas a proposta enfrentou a resistência na época e não avançou muito. Foi apenas em 2019, já sob a gestão de Bruno Covas, que as obras de revitalização, enfim, tiveram início. O prefeito Covas justificou a reforma dizendo que o objetivo é que o Anhangabaú deixe de ser um espaço de passagem e se torne um ambiente de convivência. Em linhas gerais, o novo vale planejado mantinha configurações de grande esplanada, inaugurada nos anos 90, porém modernizada com novos pisos, acessos e atrações. Seriam instalados 852 jatos d'água para fontes interativas, nova iluminação em LED, 11 quiosques para alimentação e serviços, banheiros públicos, áreas verdes adicionais e uma pista central para praticantes de skate. A proposta também envolve um modelo de gestão por concessão à iniciativa privada, visando garantir programação contínua e manutenção adequada ao longo dos anos. Em julho de 2019, a Associação Preserva SP entrou com uma ação judicial para barrar as obras, alegando falta de diálogo e apontando possíveis riscos à saúde pública. Por exemplo, o temor que jatos d'água das fontes pudessem disseminar doenças se utilizado para higiene de rua. Uma liminar chegou a suspender a obra por uma semana, interrompendo o corte de árvores previstos, até que o Tribunal de Justiça derrubou a decisão e permitiu a retomada dos trabalhos. Paralelamente, arquitetos e urbanistas criticaram aspectos do projeto. Rosa Grena, coautora do desenho dos anos 1980, queixou-se publicamente de não ter sido consultada sobre as mudanças propostas. Nas redes sociais, muitas pessoas manifestaram estranhezas com imagens da remodelação em andamento. Onde estão as árvores? Questionaram alguns, lamentando a remoção de áreas verdes, termos como cimentadão, passar a circular referindo-se ao vasto piso de concreto, claro, que substituiu os antigos jardins e fontes. Também houve quem acusasse o projeto de elitização. Temia-se que o novo Anhangabaú se tornasse um espaço gourmetizado, mais voltado a eventos privados e públicos de renda mais alta, excluindo populações vulneráveis que tradicionalmente ocupavam o vale. Apesar das críticas, a prefeitura defendeu a iniciativa, afirmando que traria impacto para todos, com a economia de 250 milhões por ano. As obras, iniciadas em julho de 2019, enfrentaram contratempos significativos. A pandemia do Covid em 2020 desacelerou o ritmo dos trabalhos e adiou prazos. O cronograma inicial previa entrega em meados de 2020, mas sucessivos adiantamentos ocorreram. Setembro de 2020, depois outubro e por fim o primeiro semestre de 2021. O orçamento também estourou. O valor previsto de 80 milhões, a reforma acabou custando cerca de 105 milhões até a conclusão. Para viabilizar a gestão do espaço pós-obra, a prefeitura lançou um edital de concessão de 10 anos do Vale do Anhangabaú. A licitação foi tumultuada. O primeiro consórcio vencedor, que havia oferecido 6 milhões e meio por ano para administrar o vale, acabou desclassificado por não comprovar capacidade financeira. Em 2021, a concessão foi então assumida pelo segundo colocado, o consórcio Vivo Vale, liderado pela empresa W Torre, que se comprometeu a igualar a oferta e ficou responsável por gerir o Anhangabaú, incluindo manutenção, segurança, limpeza e programação sociocultural. Após quase 2 anos fechados para a obra, o novo Vale do Anhangabaú foi finalmente reaberto ao público em julho de 2021. A reabertura ocorreu ainda em meio à pandemia. Com o controle de acesso parcial, nos primeiros dias o vale estava cercado por grades e com forte presença da Guarda Civil Metropolitana, medida para evitar aglomeração desordenada e aumentar a segurança. O prefeito Ricardo Nunes, sucessor de Covas, inaugurou o espaço destacando a importância da revitalização para o centro da cidade. Logo de início, as opiniões do público se dividiram. Visitantes mais antigos, acostumados com a configuração anterior, estranharam a mudança. Um senhor de 89 anos, por exemplo, olhou e definiu o novo vale como um cimentadão sem expressão, dizendo sentir falta das fontes e do verde de versões passadas. Passado alguns anos desde a reinauguração, o CV do Vale do Anhangabaú é cada vez mais integrado
a vida da cidade. Sob a gestão da concessionária Vivo Vale, o local virou um polo permanente de cultura, esporte e lazer a céu aberto. A concessão firmada com a prefeitura exige que havia atividade diária de caráter sociocultural, educativo e esportivo. E essa meta vem sendo cumprida com folga. Nos primeiros 6 meses de funcionamento, de dezembro de 2021 a meados de 2022, foram realizadas cerca de 1.000 atividades gratuitas no Vale. Atualmente a programação estabilizou mais de 250 eventos mensais gratuitos, entre aulas, oficinas, shows e apresentações. Isso significa que praticamente todos os dias há algo acontecendo no Anhangabaú, transformando de fato em um espaço de permanência, não mais só de passagem. A própria prefeitura observou um aumento significativo de frequentadores, inclusive à noite e nos fins de semana, graças a essa oferta constante de lazer. As atividades atendem a todos os gostos e públicos. As sessões de cinema ao ar livre, aula de dança, apresentações de coletivo, teatro e circo, ensaios abertos de bloco de carnaval e show de diversos gêneros. O skate, que sempre foi marca do Vale, continua em destaque. O novo Anhangabaú possui um skate park que dedica vários dias da semana a oficina e campeonatos de skate, inclusive com programação especial para crianças, mulheres e iniciantes nesse esporte. Em 2023, estima-se que mais de 60 mil pessoas participaram das atividades promovidas no Vale, um sinal claro de que a população abraçou o espaço revitalizado. Alguns ajustes ainda estão em andamento. Por exemplo, os quiosques de alimentação instalados permanecem em processo de licitação de comerciantes e demoram a abrir. Muitos visitantes sentem falta de mais opções fixas para lanchar ou tomar um café no local. Enquanto isso, nos dias de maior movimento, food trucks e barracas volantes atendem o público. Mas no que diz respeito à segurança e acolhimento, a situação melhorou perceptivelmente. A presença diária de monitores, seguranças particulares e da guarda civil quando necessário. O Vale do Anhangabaú hoje transmite maior sensação de segurança, sobretudo em comparação aos anos pré-reforma, quando à noite a região ficava vazia e escura. Agora, com iluminação renovada e fluxo constante de pessoas, o Vale voltou a ser um lugar onde muitos se sentem confortáveis para passear mesmo após anoitecer. Problemas crônicos no centro, como a vulnerabilidade de moradores de ruas, ainda existem em torno do Vale, mas há esforço de convivência e assistência acontecendo em paralelo. No geral, o Vale caiu no gosto do público. Se no início houve estranhamento, hoje é possível ver o Vale do Anhangabaú cheio de vida. O que era um cimentadão vazio começou a ganhar alma com a ocupação diária pelos cidadãos. A trajetória do Vale do Anhangabaú reflete, em muitos aspectos, a história de São Paulo e seus desafios urbanos. De vale alagadiços temidos pelos antigos, o Anhangabaú se transformou em parque, depois em via expressa e agora renasce como uma praça moderna e multifuncional. Sua mais recente renovação, apesar das polêmicas iniciais, demonstrou que é possível sim devolver a vitalidade ao centro da cidade. Hoje o Vale do Anhangabaú serve de exemplo e símbolo da revitalização do centro de São Paulo, mostrando espaços públicos renovados, seguros e cheios de gente. A imagem atual de crianças andando de skate, jovens confraternizando, famílias assistindo espetáculos gratuitos ao ar livre, tudo isso em um cenário histórico revitalizado, contrasta com o passado recente de degradação. É um sinal que de passo a passo o coração de São Paulo voltou a bater mais forte, com o novo Vale em pleno funcionamento e cada vez mais eventos e pessoas ocupando as ruas centrais. O centro de São Paulo está sendo revitalizado e cada vez mais vivo.